Querido povo, queridos amigos, querida igreja, estou de volta. Boas férias, bom tempo de descanso, tempo de refazer um pouco as energias e aí de volta agora com o nosso momento de culto. Muita satisfação em poder estar com vocês, alegria em poder ser acolhido por cada um de vocês aí nas suas casas, na sua família. Agradeço por esse acolhimento. Nós estamos iniciando o tempo da Quaresma, estamos aí no primeiro culto, então, já no tempo da Quaresma. E hoje também com a alegria de poder compartilhar com vocês o recebimento do Martin Kalel, que é da família do Clóvis e da Mônica, o filho deles, pelo batismo. Nós nos alegramos muito também com essa oportunidade da expansão da igreja e da família da fé. Então Deus abençoe para cada um de nós esse momento de culto, sejam bem-vindos. Celebramos aí a palavra de Deus sob o tema de tentações e provações em tempos de Quaresma. Deus abençoe para todos nós esse momento de culto. Nós vamos agora à leitura do Salmo do dia de hoje, que é o Salmo número 25, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da derrota dos meus inimigos, que se alegram com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus e o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. O Senhor lembra da Tua bondade e do Teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e erros da minha mocidade, e por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Momento então agora de nós podermos nos aproximar de Deus, o nosso Pai, através do arrependimento e do pedido de perdão. Convido vocês a refletirmos um pouquinho sobre nossos erros, acertos, sobre nossas decisões, nossas escolhas, as que foram boas, nós podemos agradecer a Deus, e as que não forem boas, nós podemos pedir perdão a Deus. Então esse é o momento de a gente fazer aquela limpeza com Deus na nossa alma, de todas as nossas culpas, através do nosso arrependimento. Vamos então a esse momento? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por estares acompanhando a nossa entrada no tempo santo da Quaresma, que nos remete para a contemplação da Tua obra a nosso favor, do Teu sofrimento, da Tua dor e do perdão conquistado por Tua morte e ressurreição. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrarmos contigo também quando hoje refletimos sobre nossas próprias tentações e as provações a que estamos expostos, que possamos, pela Tua palavra, encontrar o nosso caminho. Concede-nos o perdão de todos os nossos pecados cometidos contra Ti por pensamentos, palavras e atitudes, e concede-nos a graça do Teu perdão. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. A graça e o amor de Deus são de todos nós que estamos arrependidos dos nossos pecados. Deus anuncia o perdão de todos os nossos pecados. E do perdão, nós podemos assim compartilhar também a graça desse perdão com todas as pessoas com quem convivemos. Que o amor de Deus se expanda através de nós pelo compartilhamento do perdão de todos os nossos pecados. Estamos perdoados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
que morreu na cruz, com glória coroai. Ao Filho que morreu na cruz, com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória coroai. Ao grande autor da salvação, com glória coroai. Ó santo povo do Senhor, o Salvador louvai. Ao nome em Deus libertador, com glória coroai. Ao homem Deus libertador, com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei dos Reis louvai. A quem quebrou-vos os grilhões, com glória coroai. A quem quebrou-vos os grilhões, com glória coroai. Recebemos agora o texto do Antigo Testamento, que é o texto indicado para hoje, que é de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 até o versículo 18. Aqui a palavra de Deus fala sobre a prova a que foi exposto Abraão, e diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome, e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, seu filho, seu único filho, a quem você ama tanto, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha, o sacrifício, e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. E o anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça mal nenhum. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu próprio filho. Abraão olhou em volta e viu um carneirinho preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi e pegou o carneirinho e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na montanha o Senhor dá o que é preciso. Esta é a palavra do Antigo Testamento do dia de hoje. Deus abençoe essa palavra para todos nós.
com Jesus tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor. Foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Quanta injúria suportaste para todos nós salvar, as cadeias que quebraste de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Da coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Dos flagelos que sofreste manam cura e paz celeste. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração. Teu amor divino eterno nos conduz ao lar paterno. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Compartilho com vocês agora o texto da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12, e seguintes. Tem por título Provas e Tentações. Diz assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Esses desejos fazem com que a pessoa nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, não varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Este então é o texto da epístola desse dia. Deus abençoe essa palavra para cada um de nós. Corre uma
a fonte divinal de sangue do Senhor. Ali terá perdão real o pobre pecador. Eu nessa fonte banharei meu negro coração. De Cristo então receberei completa redenção. Lavado assim me ajuntarei a toda a multidão dos santos fiéis que junto ao Rei ao pé do trono estão. Teu grande e divinal amor desejo aqui cantar. Nos céus, porém, Senhor, melhor espero te louvar. O Evangelho, conforme foi anunciado para vocês antecipadamente, o de hoje é o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 9 e seguintes, que diz assim: Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Essa é a palavra do Evangelho de hoje. Logo mais, na ocasião da celebração do batismo, nós estaremos falando sobre a nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. Por haveres tu chamado.
Muito bem, meus amigos, então nós estamos aí diante de um momento importante, né, da vida da nossa igreja, quando nós temos a oportunidade de celebrar o batismo. Nós sempre estamos celebrando a ampliação da igreja, né, quando nós estamos recebendo na família da fé uma nova pessoa. E é com muita alegria que eu recebo aqui, em nome da comunidade de São Mateus, o Kalel também. E esse momento nós queremos então pedir a bênção, a proteção de Deus para esse momento, que a gente possa compreender esse momento junto com Ele e junto com os lindos, né? Vocês que estão todos aí junto com a gente de uma forma virtual, né? Nossa alegria estar com vocês também. Sejam bem-vindos para esse momento de celebração. Que Deus abençoe para todos vocês, né? Nesse momento também aqui conosco. O batizado sempre tem uma chamada para cada um de nós, na palavra de Deus, para nós pensarmos sobre a nossa própria existência, né? A chamada, a consciência do que nós somos e por que nós batizamos, né? Está ligado o batismo à consciência daquilo que a gente é, o que nós somos. E a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, né? Todos nós nascemos em pecado. Nós temos relatos bíblicos que diz que todos nós, desde lá de Adão e Eva, nascemos em pecado e permanecemos em pecado, e o pecado nos conduz à morte. E o batizado, ele é aquele portal de saída desse caminho, que é o caminho para a vida, né? Então hoje, quando nós estamos aqui com o Kalel, na celebração do batizado dele, nós estamos justamente abrindo esse portal, que é o portal da vida eterna para ele, e convidando ele a fazer esse caminho conosco, que é o caminho do perdão, da vida e da salvação, né? Que nós temos a partir também da palavra de Deus, a consciência e o conhecimento dessas verdades. Então o Kalel é assim, ele foi concebido em pecado, nasceu em pecado como todos nós. E hoje aqui ele está diante da graça de Deus, diante do amor de Deus, como todos nós já estivemos um dia também, no dia do nosso batizado, e fomos assim recebidos também por Deus, o nosso Pai Celeste. Se não fosse o batismo, nós estaríamos perdidos e condenados. Mas Deus, na sua graça, no seu amor, nos aproxima, nos acolhe e nos permite desfrutar daquilo que Ele próprio conquistou para nós, através de Jesus Cristo, com a morte de Cristo na cruz, por nós, nos trazendo a salvação. Jesus Cristo, então, Ele fala sobre isso, né? Ele diz, na palavra dos Evangelhos, Ele diz assim: Deus me deu o poder, todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, além de a gente fazer parte dessa grande família da fé, a gente incorporar essa grande família da fé, nós também nos tornamos, através do batismo, seguidores de Jesus Cristo. Isso é bem importante, porque através do batismo nós somos tocados pelo poder do Espírito Santo para que nós possamos fazer parte desse povo que se incorpora nos seguidores de Cristo e podemos então seguir nas práticas das virtudes cristãs de amor, perdão, paz, bondade, tudo aquilo que Deus oferece para nós. O Espírito Santo desperta em nossos corações e vai fazer isso também no Kalel. Despertar o Kalel para uma vida cristã. E isso é o ganho maior do batismo, que nos remete agora para o exercício das nossas humanidades voltado para aqueles valores que são os valores de Deus. Também nós encontramos aqui nos Evangelhos a palavra que diz no Evangelho de Marcos, né? Quem crer e for batizado será salvo. Falando do batismo, Pedro também diz: pois essa promessa é para vocês e para os filhos de vocês e para todos aqueles que estão longe. E também diz: o batismo agora salva vocês. Então essa ideia de que o batismo nos busca. Sem o batismo nós estamos longe de Deus. Pelo batismo nós estamos próximos de Deus. Sem o batismo nós não temos as promessas de salvação. Pelo batismo nós adquirimos essas promessas de salvação. E é exatamente por causa disso, né, da importância de tudo isso que a palavra nos ensina, é que nós oferecemos o batismo para os nossos filhos, para que eles possam desfrutar de tudo isso que está na mão de Deus, mas pode ser nosso, né? Pelo poder e pela graça de Deus, Ele atribui a cada um de nós, aqui nesse ritual que nós celebramos com a água e com a palavra de Deus. Estamos ligando então o Kalel a todo esse conceito de vida cristã que se inicia pela palavra e que se segue agora na prática da vida cristã. Então o Kalel recebe o sinal da Santa Cruz tanto na fronte quanto no peito, em afirmação do teu resgate por Cristo crucificado. Amém.
Nós vamos fazer um momento de oração agora. Convido os padrinhos a nos acompanharem também na oração. Estamos juntos orando também pelo Calel nesse momento. Nosso Deus e Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos em favor do Martin Calel, que foi trazido para receber a graça dada no batismo, a nova vida no Espírito Santo. Pedimos que tu recebas a este teu filho conforme a promessa de Jesus Cristo quando diz: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta. Concede a essa criança a eterna bênção dessa purificação espiritual, para que participe da vida e do reino prometidos por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus, então, nós temos o Evangelho que nos apresenta a seguinte mensagem. O Evangelho de Marcos diz assim: algumas pessoas levaram as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem as crianças virem a mim e não as proíbam. Deixem que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Esse é o texto, então, do Evangelho do Batismo, no qual nós entendemos que o batismo é uma ordem divina e por isso nós continuamos nessa celebração. Uma palavrinha então agora para vocês, os padrinhos, Maria Júlia e o Pedro, que estão representando todos vocês que estão aqui com a gente, as responsabilidades que pesam sobre vocês, os padrinhos. Então, a primeira responsabilidade que vocês, padrinhos, têm é a de confessarem de que hoje, através de um ato público na igreja, o Martin Calel será batizado de acordo com a palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e alcançará por esse ritual a graça dada no batismo. Responsabilidade também de vocês como padrinhos, de lembrar o Martin Calel durante todo o tempo, toda a vida que vocês estiverem com ele, de que ele foi batizado de acordo com a palavra de Deus e por isso mesmo ele renunciou o diabo e toda a sua maldade, entrando no caminho da fé, da prática das virtudes cristãs. É de responsabilidade de vocês, padrinhos, também, de dar todo tipo de bom conselho e assistência espiritual, material e física ao Calel, especialmente se os pais vierem a faltar. Então essas são as responsabilidades de vocês. Ensinar também ao Calel as palavras de Deus, colocar nas mãos do Calel a Bíblia, quando ele já tiver condições de fazer uso desse instrumento de comunicação com Deus também, e segui-lo, acompanhá-lo nos seus caminhos de fé. Então eu pergunto para vocês, se vocês, padrinhos, Pedro, Maria Júlia e todos os demais que estão conosco aqui, se vocês estão de acordo de assumir esse compromisso e essa responsabilidade em relação ao Martin Calel. Então, diante de Deus, confirme dizendo o seu sim. Sim. Ok. Deus, então, na sua graça e no seu amor, conceda para vocês todos, né, o poder de cumprir essa promessa que hoje vocês estão fazendo em relação ao Martin Calel. Também a igreja. Hoje nós temos a igreja representada aqui pelo Mauro e pela Kika. Nós, como igreja, temos a responsabilidade também de, na igreja, acolher as crianças que aqui são batizadas e de oferecer dentro da igreja oportunidade, programas e oportunidade também de continuidade na vida cristã do Calel, através de assistência às crianças na escola dominical, instruções de confirmandos, grupos de jovens e departamentos que nós temos dentro da igreja. Então, pergunto a vocês se vocês estão representando a igreja de acordo, de assumir esse compromisso também como igreja e como comunidade de São Mateus em relação ao Calel. Se essa é a vontade de vocês, então confirme dizendo sim, estamos. Que Deus conceda então para nós, a igreja de Deus, para todos nós, para vocês que estão com a gente em casa aí também, nos acolhendo hoje nesse culto, que nós possamos cumprir essa promessa junto com os padrinhos em relação ao Martin Calel e possamos oferecer a ele um espaço de convívio e de fé cristã.
Nós fazemos então agora em conjunto a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Kalel, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Hoje nós estamos falando do batizado em nome da Santíssima Trindade. E é em nome dessa Trindade que fará será batizado. Assumiremos como Kalel a fé em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, e no Espírito Santo, que é a nossa força de continuidade e de santificação. Que Deus conceda que essa fé possa ser confirmada por todos nós, que sempre confessamos no nosso culto, no nosso compromisso em relação a essas verdades, que também, para o Martin Kalel, sejam as verdades também da vida cristã dele. Nós falamos então em conjunto agora com o credo cristão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Maria Júlia, então, peço para você trazer a água do batismo do altar, por favor. Pedro, pode vir para nós aqui. Obrigado. Então nós vamos agora chegar um pouquinho para cá. Isso. Isso. Muito bem, então recebemos então Martim Kalel agora. Vamos virar a cabecinha do ladinho aqui. Certo? Isso. Martim Kalel Albrecht da Silva. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que te regenerou pela água e pelo batismo, te concede fé verdadeira agora e para sempre. Amém. Isso, também chorar, não chorou. Deus te bendiga agora. Kalel, seja bem-vindo. Aqui está o pessoal da igreja lá que está te recebendo. A nossa comunidade te recebe. Nós estamos felizes contigo. Seja bem-vindo aqui na nossa grande família da fé, tá bom? Deus abençoe você. Beleza, muito bom. Isso, então, Pai, te entrego de volta esse grande menino. Muito bem. Queridos padrinhos, que Deus esteja com vocês, que Deus abençoe vocês a trajetória junto com o Kalel e que possa trazer muita alegria para vocês, acompanhar a vida desse menino e ajudar ele também no crescimento e na fé cristã na vida dele. Ok. E vocês então, por favor, permaneçam comigo ao altar. Os padrinhos podem voltar para o lugar, tá? Só viram para cá, por favor. Ok. Muito bem. Clóvis e Mônica. Um grande momento na vida de vocês
vocês com certeza foi a chegada do Kalel, né? Com certeza uma alegria muito grande foi celebrada na casa de vocês com a notícia, né, da gravidez e depois com a notícia do nascimento desse menino, que veio para ser uma bênção na vida de vocês, que veio para ser um presente de Deus na vida de vocês. E certamente esse grande presente, ele precisa ser trabalhado agora. E o primeiro passo que vocês estão dando no sentido de voltar para Deus, hoje pela primeira vez aqui dentro do templo, da igreja, nós estamos juntos na presença de Deus para agradecer a Deus por esse presente na vida de vocês, pela vida do Martim Kalel. E eu quero desejar que Deus esteja presente na vida de vocês em todos os sentidos, acompanhando vocês em todos os momentos. É de responsabilidade de vocês de cuidar da saúde espiritual e da vida espiritual do Martim Kalel. Os padrinhos hoje se prontificaram a acompanhar vocês em tudo aquilo que for necessário e preciso. Mas a primeira responsabilidade, o primeiro chamado de Deus vai ser sempre dos pais. Então que Deus acompanhe vocês no cumprimento dessa responsabilidade cristã e permita vocês encontrarem alegria, satisfação, realização junto ao filho de vocês também, né? E aqui está o certificado, então, em nome de todos os padrinhos, em nome de vocês, em nome do Martim também. E eu abençoo a vocês também e ao Kalel com a graça e o amor de Deus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Vão em paz, Deus esteja contigo, te fortaleça, te conscientize sempre das tuas responsabilidades de pai cristão. Deus esteja contigo, te fortaleça sempre também com a consciência e as responsabilidades de mãe cristã. Vão com Deus, Deus acompanhe vocês. E Deus abençoe você também. Dá meu voto. Ok? Vamos. Os que aspiram às riquezas caem em dura tentação de adquiri-las com torpeza, na cobiça loucos vão, submergindo na ruína, nos abismos do pavor, longe da mansão divina, sofrem fogo abrasador. A cobiça do dinheiro é raiz de todo mal. Cuide, ó crente verdadeiro, que lhe pode ser fatal. Quantos já se distanciaram do caminho do Senhor e da fé se desviaram, vítimas de angústia e dor. Grande ganha a piedade dos que creem no Salvador e andam com fidelidade nos preceitos do Senhor. Acham seu contestamento nos cuidados do seu Deus, em provê-los de sustento, pois jamais esquece os seus. Como ao mundo nos viemos, nos o mundo deixarão. Como nada que trouxeram, nada a tumba levarão. Mas em Cristo enriquecidos, nada mais lhes faltará. Nele estando redimidos, tudo lhes pertencerá. Chego então para vocês com o texto ou os textos que tivemos aí de leitura desse final de semana, abrindo o período da Quaresma.
Esse período que é marcado, né, pela reflexão sobre as tentações. Começamos com as tentações e provações que envolvem a vida dos cristãos, e também vamos olhar para as tentações e provações que acompanharam toda a vida de Cristo nesses 40 dias de preparação para a Páscoa. Vamos hoje poder pensar nessa dinâmica, então, de tentações e provações. Às vezes fica difícil, né, a gente fazer a diferença do que é uma e o que é outra coisa, né? O que é uma tentação, o que é uma provação. Essas dificuldades, às vezes elas nos levam a confusões que às vezes tornam um pouco problemáticas na vida da gente. Então, nossos textos aí, por exemplo, dizem lá em Abraão, lá no texto de Gênesis, em capítulo 22, nós encontramos com Abraão sendo provado por Deus. Ali era uma provação que estava acontecendo. No Salmo 25, que a gente leu também, nós vemos o salmista Davi falando sobre perseguições. E aí tem uma outra pegada já, não é mais agora provação, mas são tentações, né, das perseguições dos inimigos. Em Tiago, capítulo 1, ele fala sobre o perigo das tentações também. E Marcos, capítulo 1, apresenta Jesus sendo tentado no deserto. Então vocês veem que tem diferenças, né? Dentro dos próprios textos tem diferentes assim abordagens a respeito desse tema. Vamos olhar primeiro para Abraão. Vamos lá acompanhar, pegar na sequência que nós lemos aí hoje no culto. Nós temos em Abraão um homem de fé, um dos maiores exemplos de fé do Antigo Testamento. Nós vemos ali que ele foi procurado por Deus por ser um homem de fé. E Deus traz para ele alguns desafios, que são provações. Ele já havia vencido muitas provações, o Abraão. Ele teve que, por exemplo, abandonar a terra dele. Deus chamou ele, né? Sai do meio da tua parentela que eu vou te levar para um outro lugar que ele não conhecia. Ele teve que morar numa terra distante, desconhecida. Isso já foi uma provação bem grande. Ele sofreu depois que eles estavam lá naquela terra, que eles se instalaram, tinha suas fazendas, seu gado e tudo mais. Teve aquele problema com Jó. Ele foi traído pelo sobrinho, né, que morava com ele. Outra provação, Abraão ficou muito velho. Ele tinha uma promessa de Deus de ter filhos e ele já era velho e ele não tinha filhos ainda. Isso também era difícil de ser administrado. E agora que ele tem o filho, que ele recebe o filho, o único filho, querido e amado dele, Deus pede: eu quero esse filho em sacrifício. Foi uma provação muito forte. Às vezes acontece assim com a gente na vida da gente, né? Quando a gente pensa que as coisas estão assim mais ou menos bem, que as coisas estão andando muito bem, ou então quando a gente se vê muito cansado já de tantas e tantas coisas que aconteceram na vida da gente, né? Que tiraram a gente do sossego, da zona de conforto, ou então quando as coisas parecem que vão começar a dar certo e daí acontece uma coisa errada no meio. Que difícil que é de lidar quando a gente está se levantando de uma situação e leva outra pancada muitas vezes na cabeça. Vem algo extremamente desafiador. Mas vejam bem, que interessante a gente pensar nisso que acontece com a gente e naquilo que aconteceu com Abraão. Abraão sentiu essa pancada, né, de Deus pedir para ele uma coisa tão grande. Mas ao mesmo tempo, ele estava com Deus ao lado dele. Deus esteve com ele em todos os momentos daquela caminhada. E no momento crucial da provação mais forte, Deus estava ali e falou com ele na hora certa, dizendo: não faça isso. Eu só queria ver se você era capaz de fazer isso. E Deus protegeu, e Deus providenciou aquilo que ele precisava, que o Abraão precisava para fazer o tal sacrifício. O olhar de Deus acompanhou o Abraão durante todo o período da provação a que ele estava sendo submetido. Assim é que Deus faz com a gente. Em meio a tentações e provações, o olhar de Deus nos acompanha durante todo o tempo. E quando chegamos naquele momento que achamos que não vamos resistir mais, ouvimos a voz de Deus, como aquele anjo falando com ele, com Abraão, naquele momento crucial, e chamando ele para perto, ele disse: não, você não está sozinho, eu estou aqui contigo.
É assim que Deus age na vida da gente. Nós precisamos prestar atenção nessa voz de Deus e nesse chamado de Deus aí. Então a gente pode dizer que a provação toda funcionou como um prelúdio para uma grande bênção. E às vezes acontece assim na vida da gente. Lá o texto diz, no versículo 16, o texto diz lá de Gênesis, porque você fez isso e não me negou o seu filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente, você e todos os seus descendentes. A bênção veio junto. A bênção foi o prêmio daquele período de tentação, de provação. Então, a provação pode nos conduzir para descobertas de grandes bênçãos. A gente pensa, mas como que Deus pede isso para o Abraão? Não, que Deus tinha uma coisa maior para oferecer para Abraão, que era essa bênção eterna para Abraão. Mas antes, Deus quis convidar Abraão para um momento de intimidade, de confiança. E Abraão aceitou e confiou, e não desistiu, e não desesperou, permaneceu com o Senhor. E isso deu para ele o prêmio da bênção final. Por isso, Deus diz lá no versículo 18, por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Então vejam só, a bênção que veio, o presente que veio, não veio só para o Abraão, mas veio para todos aqueles que estavam aí na linha da descendência, e diz para todas as nações. E Abraão voltou para casa com essas enormes bênçãos, porque aceitou o momento da provação. O que nós podemos compreender daí? Quando Deus nos coloca à prova, é porque Ele tem grandes bênçãos talvez para nos revelar. Então aceitemos as provações. Precisamos confiar em Deus, mesmo que as situações, muitas vezes, as situações paralelas que circulam na nossa vida, mesmo que elas muitas vezes nos convidem a pensar que tudo está perdido, nós continuamos confiando em Deus. Precisamos aprender a cultivar as atitudes de paciência e de confiança, mesmo no meio de grandes provações, para que depois alcancemos as bênçãos. Precisamos lidar com o tempo que nos torna sábios e resistentes para provar, para resistir às tentações e às provações. Abraão, ele nos ensina a irmos ao último estágio da provação, para lá, naquele último estágio, sem desistir, encontrar com um Deus que quer abençoar. Seremos aprovados se nós nos submetemos aos planos de Deus. O plano de Deus era esse, que Abraão tivesse que passar por tudo que passou para alcançar aquele resultado final. Se permanecemos fiéis a Deus, experimentaremos as bênçãos desse Deus e Pai Celestial. No Salmo 25, nós vemos lá, diz assim, ó Senhor, a Ti dirijo a minha oração, meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da derrota, da vergonha da derrota. Os que confiam em Ti não sofrerão derrota. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos e ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade. Quem está falando aqui, quem está escrevendo aqui é o rei Davi. Davi está muito consciente da força que os inimigos dele tinham sobre ele, sobre os exércitos e sobre o reino dele. Ele sabia a que ele estava exposto, às grandes tentações a que ele estava exposto e aos grandes perigos a que ele estava exposto. Aqui são inimigos, aqui são tentações, aqui é a força do mal que vem contra um filho escolhido de Deus. Aqui são aflições e dificuldades, provas e provações, acompanhados de muitas tentações. E esses inimigos, eles invadem, eles ameaçam e eles colocam em xeque e em risco a nossa própria confiança. Davi é aquele homem que já tinha sido tentado uma vez e caiu na história de Batseba e de Urias. Ele caiu em pecado. E Davi teve consciência das suas fraquezas e das suas limitações, sempre teve consciência disso. E também teve consciência da astúcia dos seus próprios inimigos. Ele sabia o quanto que ele era fraco e o quanto que eram fortes os seus inimigos. Aqui com Davi,
A gente aprende a reconhecer as nossas próprias fraquezas e as nossas quedas, quando somos tentados, quando somos vencidos, quando somos derrubados pelo pecado. Foi isso que aconteceu com Davi. A nossa própria natureza humana muitas vezes nos coloca em fortes tentações. Somos seduzidos pelos nossos próprios desejos. Para satisfazer os nossos desejos, muitas vezes nós abrimos espaços para tentações que desestabilizam a nossa vida e a nossa fé cristã. Somos internamente vencidos por nós mesmos e derrubados por nós mesmos. Isto é o que tinha acontecido com este rei Davi. Por isso, Davi pede a Deus que a minha honestidade e a minha sinceridade me protejam, porque eu confio em Ti. Então, vamos fazer o nosso exercício de reflexão sobre as nossas próprias limitações, sobre as nossas próprias fraquezas, sobre as nossas quedas, sobre as vezes em que nós somos vencidos pelas nossas tentações. E vamos vir assim em humildade como Davi, diante de Deus, falando sobre isso, admitindo isso. E aí começa a transformação. Aí começa o novo caminho. Aí começa a regeneração dos nossos próprios caminhos. Essa é a nossa realidade. Se nós não conseguirmos lidar com os nossos compulsores internos sozinhos, nós seremos não apenas abalados, seremos tentados, seremos vencidos e seremos derrotados. Por isso é importante a gente ter consciência de que existem compulsores internos nossos que são altamente perigosos. E não queremos lidar com esses compulsores sozinhos, mas buscarmos a presença e a força de Deus. Não convém levar a vida assim na confiança ingênua de que sozinhos nós venceremos. Foi isso, e foi essa ingenuidade que levou Adão a cair, achando que ele sabia cuidar da situação sozinho, e não soube. O diabo o venceu, a tentação o derrubou. Marcos é o evangelho de hoje. Lá nós vemos o encontro de Jesus com o inimigo. O inimigo agora que não é aquele inimigo que está dentro, mas o inimigo que está fora. O diabo vem e se apresenta no contexto quando Jesus está cansado, depois de 40 dias de jejum, de reflexões, solidão, abandono num deserto. Quando Jesus está sem comer, sem falar, sem conversar com ninguém, está abatido pela fome. Quando Jesus está desgastado pelos 40 dias de desgaste a que ele estava sendo submetido, e quando Jesus estava se sentindo sozinho. Nesse contexto de alta fragilidade, a tentação aparece. O diabo vem, sendo tentado por Satanás, diz no versículo 13. O inimigo externo se aproveita da fragilidade interna e dá o seu bote. Se apresenta com soluções aparentemente inocentes, tranquilas, de alternativas, de conversão daquela situação que estava ruim, conversando muito gentilmente, querendo fazer alguma coisa. Ali, quando Jesus se sentia no corpo despotencializado, a ação devastadora do diabo aproveita-se dessa condição. E assim o diabo escolhe também a nossa hora para atacar, a nossa hora de fragilidade. Quando nós estamos, muitas vezes, bastante fragilizados e abalados pelas provações a que somos submetidos, então a tentação muitas vezes aparece junto. Fragilizados pelas dores, fragilizados pelas angústias, vulneráveis, ou pelo excesso de confiança, que às vezes também é perigoso, o bote do diabo é certeiro. O diabo, ele não ataca para tentar ou para colocar à prova. Ele ataca para derrubar, para vencer, para detonar, para destruir. Essa é a intenção do diabo. Ele não está nos agradando para ver se a gente cai, ele quer fazer a gente cair. Estratégias do diabo são sempre renovadas. Com Jesus ele usou 3 estratégias, rapidinho, em alternativas. Quando Jesus atacava e vencia uma, ele já tinha outra pronta. Astúcia sempre levou o diabo
aos limites da sua perfeição para fazer com que os filhos de Deus desabem e caiam. E Jesus não confiou apenas na sua própria resistência, mas ele se apegou à palavra de Deus. Ele venceu a tentação pela palavra. A cada citação que o diabo dava, Jesus tinha uma resposta que não era dele. Ele dizia, mas Deus também disse assim. Mas também está escrito assim na Bíblia. Jesus conhecia a palavra e preferiu se apegar na palavra de Deus para vencer a terrível tentação a que estava sendo exposto. E depois de vencida a tentação, a exemplo de Abraão, quando foi vencida a provação, os anjos vieram e serviram Jesus, como serviram também Abraão lá no passado. E serviram a Jesus, colocando Jesus numa situação de mais conforto. Agora nós olhamos para Tiago e vemos que Tiago atua como um mestre diante das provações e tentações. Ele vem falar para nós, feliz aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado, receberá como prêmio a vida que Deus lhe promete. Tiago está falando de tudo aquilo que a gente está conversando até agora, que sempre, para aqueles que são fiéis, para aqueles que se colocam diante de Deus, para aqueles que ouvem a palavra de Deus, para aqueles que se conectam a Deus no meio das dificuldades, provações ou tentações, sempre haverá um prêmio. Tiago nos ensina a separar provações e tentações. Quando vem de Deus, diz Tiago, é uma provação, porque Deus não tenta ninguém. Quando é tentação, essa tentação pode vir por 3 canais, pelo menos. Pode vir do nosso interior, da nossa própria natureza humana, pode vir do mundo externo que nos cerca e pode vir do diabo, que está aí sempre rondando, procurando alguém para derrubar. No versículo 18 diz, Deus nos fez nascer para Ele pela sua palavra. Pelo batismo nós renascemos para Deus, para sermos dele e sermos fiéis a Ele. E jamais seremos derrotados e vencidos, diz Tiago. Porque somos de Deus, nós somos eleitos de Deus. Deus nos resgatou para que esse resgate seja eterno. E as estratégias, então, que o Tiago sugere para a gente reavivar isso dentro da memória, para a gente ativar isso dentro da nossa mente, são assim, estejam prontos para ouvir. Primeira recomendação. Segundo, demore para falar. Pensa antes de falar. Demore para ficar com raiva. Respira, conta até 10. Deixe costumes imorais e a má conduta. Eles são tropeços rápidos para quedas em tentações. Aceitem a palavra de Deus. Deixe Deus falar contigo. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dessa palavra. Abracem o Evangelho que nos dá a perfeita liberdade. E, última recomendação, controlem a sua língua. Ajudem os órfãos e as viúvas, solidariedade, uma boa receita. E não se manchem com as coisas deste mundo. Essas são as dicas que Tiago deixa muito claro lá no seu texto. Assim, vocês estão prontos e habilitados para vencer as tentações e resistir diante das provações, diz o apóstolo Paulo. Então, exercícios, precisamos malhar espiritualmente para estarmos aí prontos para o enfrentamento daquilo que é inevitável. Tentações e provações são inevitáveis. Assim seremos uma bênção para o mundo, como foi Abraão. Assim venceremos os inimigos internos e externos, como Davi venceu. Assim seremos vitoriosos, como Jesus foi. E a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria vitória. Esse é o desafio da Quaresma para cada um de nós. Lidar com provações e lidar com as tentações. Naquele pensamento que nós sempre dizemos na oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação. Amém.
seus olhos pra Deus. Contemple, pois, o rosto seu, e as coisas da terra vão desaparecer sob a luz de sua glória e poder. Firme em Jesus teu olhar, o caminho Ele vai lhe mostrar. A verdade de Deus será sua também, e terá vida eterna no além. Espírito Santo de Deus, mantém os seus olhos nos meus. Quando a tribulação meu olhar ofuscar, sê comigo, ó, vem me livrar. Espírito Santo de Deus, mantém os seus olhos nos meus. Quando a tribulação meu olhar ofuscar, sê comigo, ó, vem me livrar. Vamos conversar agora sobre os nossos aniversariantes aí do mês. Vamos puxar o mês de fevereiro inteiro, né? Nós tivemos os cultos aí até agora, tivemos os estudos, e ali nos estudos a gente não mencionou as situações específicas que cada um estava passando, também os aniversariantes deixamos. Agora retomamos. Então, lá no dia 3 de fevereiro, nós encontramos o Mauro Lemes da Silva e o Guilherme Crepes. No dia 5 de fevereiro, nós encontramos com a Noeli, aniversariando. No dia 6 de fevereiro, nós encontramos com o Ariel Machado Marques. No dia... só um pouquinho aí... No dia 9 de fevereiro, nós encontramos com a Karen Pinedo. No dia 10 de fevereiro, o Vinícius Mas. E no dia 12 de fevereiro, a Mercedes Ferreira. No dia 15 de fevereiro, a Dona Maria Iraci Lindol. E no dia 18, nós temos o Pablo Loman. Esses são os nossos aniversariantes, então, até esse final de semana. Por vocês, nós queremos unir as nossas mãos em oração, agradecendo pelas bênçãos que vocês têm recebido até aqui, pedindo que Deus continue acompanhando vocês e olhando por vocês. Agora, algumas situações específicas, né, que nós tivemos aí nesse mês de fevereiro, que mobilizam também a cada um de nós em oração e gratidão a Deus pela proteção de Deus, junto com a Sula. A Sula teve a perda da sua irmã,
nos últimos dias agora, e nós sabemos o quanto isso abalou, né, e quanto isso ainda está sensível para a Sula. Então, Sula, contigo nós estamos orando, sempre pedindo que Deus te acolha, que Deus te conserve em fé, que Deus te conforte, especialmente nesse tempo de dor, de lembrança, né, da morte, que sempre traz para nós as lembranças todas das experiências de vida que a gente teve. Então, que Deus esteja do teu lado, te abençoando, te fortalecendo, te ajudando, te encorajando para seguir adiante, na certeza de que Deus está com você. Nós também queremos trazer a nossa gratidão especial a Deus pela Dona Maria Becker. Ela passou por uma cirurgia também, bastante importante, e ela está bem agora, está já fazendo as reconsultas aí de revisão. Dona Maria, nós ficamos muito felizes de saber que a senhora passou bem, que tudo correu bem. Nós pedimos que Deus estivesse com a senhora e Ele esteve, e queremos agradecer aí com a senhora também por essas bênçãos reveladas. Agora nós lembramos da família Rothschild. A família Rothschild, né, a Viviane entrou em contato com a gente, e eles tiveram também que conviver com a contaminação do vírus, a família, os pais e tudo, e foi um momento bem desafiador também. Queremos agradecer a Deus por ter acompanhado vocês e por ter abençoado vocês para terem chegado até aqui. Nós queremos também agradecer com o Wagner pela oportunidade que ele teve, né, de um emprego agora, né, e está podendo fazer frente aí aos desafios que o trabalho novo está trazendo para ele. Então, Wagner, que Deus esteja contigo, te abençoe, te guarde, te dê condições de fazer frente a tudo aquilo que o teu novo trabalho vai exigir de ti. Estamos orando, que Deus esteja te habilitando para esse novo desafio. Também nós queremos agradecer a Deus pelo reinício das atividades na nossa escola. Retomamos as nossas aulas presenciais e também aulas remotas, agora num sistema híbrido, né, de aprendizagem. Mas estamos felizes com o número de alunos que nós temos, que está atendendo às demandas, né, e às expectativas nossas como escola. E também por Deus ter nos acompanhado até aqui, nos dando habilidade, conhecimento e competência para lidar com esse desafio dessa nova modalidade de trabalhar de uma forma tão diferente com a escola como estamos tendo que fazer agora. Então agradecemos a Deus pela retomada das nossas atividades. Vamos ao momento de oração. Deus, nosso Pai Celeste, nós te agradecemos pelo teu amor, pela paz e proteção que tu dispensaste a cada um de nós durante todo esse tempo em que estivemos distanciados um pouco pelo nosso período de férias. Obrigado por podermos estar retomando as nossas atividades de culto agora, de adoração, de louvor e respeito a Ti. Queremos agradecer junto com os aniversariantes desse mês até hoje, pedindo que Tu estejas sempre olhando por todos eles, permitindo que possam experimentar graça, paz, amor e bondade da Tua parte, e que todos possam ser ricamente abençoados. Concede-lhes alegrias, paz, muito amor, felicidades e muitos anos de vida. Queremos, junto com a Sula, também trazer a nossa gratidão a Ti por teres acompanhado a ela no momento da perda da sua irmã. Foi um momento difícil, de grande provação. Às vezes a gente pensa que não consegue suportar esses momentos, mas nós sabemos que a Tua mão sempre nos alcança, nos acolhe, nos acode, cuida de nós e permite que possamos seguir adiante. Que Tu possas abençoar a Sula também, na continuidade do seu caminho, fortalecendo a ela nesses momentos de solidão, de tristeza e de dor. Gratidão especial pela bênção na vida da Dona Maria, por ela ter passado pelo momento da cirurgia com sucesso e estar bem agora de saúde também. Agradecendo também pela saúde lá na vida, na família Rothschild, que Tu estejas olhando ainda por eles, por amor e bondade da Tua parte. Gratidão especial a Ti pelo Wagner, pela conquista do trabalho, que ele possa seguir adiante também com a Tua bênção e proteção. Continua com a Tua mão estendida sobre nós e a nossa escola, para que todas as nossas atividades desse ano possam contar com a Tua bênção e a Tua proteção. Tudo isso deixamos nas Tuas mãos em gratidão, oração, na certeza de que seguiremos abençoados por Ti. Continua conosco, nos acompanhando, nos abençoando e protegendo, nosso Deus e Pai Celestial. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz.
Amém.